Vamos dar início, então, ao nosso terceiro módulo. Nós vamos fazer aqui, então, uma explanação sobre a justiça do reino, né, que é a justiça de Cristo, e a justiça da lei. Tá? Então, são esses dois parâmetros que nós vamos estar trabalhando nesse módulo 3, para a gente entender o processo todo no que é a obra do Espírito Santo, quando ele está atuando ali, né, na transformação daqueles homens para servirem ao Evangelho, para servirem a Cristo. O versículo aqui fala assim: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. E aí, então, eu tenho uma abordagem aí, uma explanação que é falada em cima desse versículo. O texto que eu li é um versículo mesmo, bíblico aí, da parábola de Mateus. E essa afirmação, ela se torna ali o cerne, né, o centro de toda a base, de toda a estrutura do Sermão do Monte, de tudo aquilo que Jesus quer transmitir ali aos discípulos, aquilo que ele quer falar. E aí essa questão ele já traz aqui como dizer, uma confrontação. Para vocês estarem sendo instruídos e formados no processo do discipulado, da fé em Cristo, daquilo que ele vai levar, daquela mensagem que agora ele vai começar a trabalhar, ele fala: se não exceder em muito a dos fariseus, então vocês já não estão aptos. Aí veja bem que ele já faz uma explanação assim, eu já estou dizendo para vocês que a medida para vocês serem discípulos desta fé em Cristo, ou discípulos de Cristo, discípulos dessa nova proposta que Deus está trazendo agora de resgate, de alcance do homem, ela vai requerer de você uma medida muito maior do que os religiosos. Então, se você acha que no perfil da lei dos religiosos já era difícil, então a nossa vai ser mais ainda. É uma medida ainda mais. Mas como que vai ser? Aí, se você levar pelo contexto de interpretação da lei, você fala: não, então vai ser um julgamento pior do que a lei. E não é nessa linha que Jesus já está trabalhando. Como se diz, ele não vai aumentar o peso da balança. Porque a lei tinha essa proposta. Era uma balança. Era posto uma medida e era pesado pela lei. Você cometeu tal coisa, a lei diz que é cobrado tal coisa. Então era uma medida para equilibrar a balança, para ficar o padrão de resposta você cometeu tal coisa, é tal consequência. Mas isso não diz respeito ao pós-vida, vamos dizer assim. Isso somente em vida. Isso aqui ele está falando na proposta dele trazer, de ele se apresentar agora como uma nova aliança, como aquilo que Deus vinha agora trazer para restaurar o homem. Não, entendi. É que você não tem nada a ver com o juízo final depois. Não tem a ver com o juízo de Deus para julgar. Ainda não. Aqui é um propósito assim. A vida que você quer viver em Deus, ela tem dois parâmetros. Pela lei, era o que se vinha antes. Pela graça, agora é em Cristo. A lei traz regras. Regras assim, de fazer padrão. E Jesus já está falando de transformação. Tá? Então aí, nós já vamos então passar aqui já para o módulo de hoje, um conjunto de normas e regras para estabelecer um povo. O povo que estava cativo no Egito, vamos entender assim, ficaram para ser mais exato, 423 anos escravo. Então, não eram os mesmos que chegaram. Quando foram para o Egito era uma geração, quando saíram de lá já eram outros. E lá, a única coisa que eles tinham para fazer é o quê? Ser escravo. Trabalhar para servir o reino de Faraó. No começo não, porque José ainda estava ali no governo. Mas depois José não está mais e aí a coisa começa a ficar mais arrochada. E agora esse povo lá é escravo. Um povo escravo sem uma nação, sem uma terra, sem uma lei. Agora Deus vai lá e tira eles. E vai levar para um lugar e vai constituir deles uma nação. Agora, como é que vai começar uma nação se você não tem uma ordem, uma organização? Como é que você não estabelece parâmetros de regras de convivência, de conduta? Então, onde Deus traz os 10 mandamentos ali, como já uma proposta de a gente chama isso aí de a espinha dorsal da lei, ou seja, aquilo que vai reger toda a construção da lei. Tá? Então, os 10 mandamentos, você vai falar, cada um dos mandamentos, ele tem uma definição muito mais profunda. Ele fala assim: eu sou o Senhor teu Deus. Quando você vai ali em Êxodo 20, 13, a primeira questão que Deus faz lá, qual é o primeiro mandamento? Amar Deus sobre todas as coisas? Não, aí você já está indo lá em Jesus Cristo, que ele está falando. Tá no Êxodo. Eu estou dizendo em Êxodo. Em Êxodo ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da escravidão. Tá? Então, Deus se apresenta como Deus.
que fez, e aí depois ele já parte para outra proposta. Não, né, farás para ti imagem de escultura, ou seja, não terá outro Deus. Saiba, Israel, que eu sou Deus único. Então a apresentação que Deus faz no mandamento, nos primeiros, vamos dizer assim, na base principal, que seria os 10 mandamentos, é você falar, ó, há um outro Deus? Não, ele se apresenta já definindo, eu sou Deus que te tirou, eu sou o Deus de Israel, que te tirou do Egito, que tirou da escravidão. Então a apresentação que Deus coloca é, ele não farás para ti imagem de escultura, nem adorarás, nem se curvará. Não construirá você outro Deus. Quando ele está dizendo isso, você vai perceber que toda essa proposta de Deus, ela tem a ver com a existência do próprio homem, do próprio povo. É tipo assim, se eu fui o Deus que tirou vocês de lá, por que razão você escolheria passar isso a atribuir a outro Deus? A justiça da lei, Deus estabelece com Moisés. Moisés, o povo foi tirado. Você está agora conduzindo esse povo. Eles vão para uma terra que eu prometi. Agora eu vou estabelecer regras de convivência. Regras morais, regras que esse povo precisa se dispor a cumprir para que eles consigam se desenvolver e ampliar e melhorar e a cada vez mais eles estarem obedientes àquilo que Deus tinha colocado. Então, a regra daqui o que nós estamos batendo nesse módulo é duas coisas. A justiça que Deus trazia por meio da lei e depois a justiça que Deus trazia por meio de Cristo. Com Deus tirando o povo do Egito. O povo viu o mar se abrir? Viu? O povo viu Moisés jogar uma vara na água salgada e a água ficar saudável? Ou viu tocar na rocha e sair água? Aí você fala, isso é o quê? Não é sinais, evidências de algo, poder de alguém fazendo? Porque Moisés não tinha condições de fazer isso. Mas Deus fazendo. Aí, de repente, outras coisas mais. Se não fosse citar, tem N exemplos de confirmação que Deus dando de que é ele quem estava tirando por meio de Moisés. Ele já falou, ó, você sabe que sou eu, você não fará para vocês em outra imagem, ou seja, vocês não me trocarão. Aí ele coloca, vocês não usarão meu nome em vão, ou seja, usar o nome de Deus em vão. É usar aleatoriamente, falando asneira do nome de Deus, ou citando ele com pouca coisa, como nada. Ou seja, é como ele está dizendo, você vai usar o nome aleatório, um nome de alguém que fez todas essas, que está fazendo tudo isso por você? Você vai usar como chacota, como se diz hoje? Porque hoje fazem chacota com o nome de Deus. Mas por que fazem hoje e não morrem? Bom, aí é outra questão, mas é nisso aí que Cristo entra e não permite que ainda não seja fulminado. Porque hoje muita gente já seria digna de ser fulminada pela afronta que fazem com o nome de Deus. Mas vamos entender aqui. Ele já coloca isso. Ó, Deus está dizendo assim, ó, cuidado com o que você está mexendo. Você pode mexer com o que você quiser na terra. Você só tem que ter uma atenção. Você vai falar, mexer com o seu Criador. Você vai citar por uma forma banal. Não, então, Deus mesmo está fazendo e cada lei dessa tem uma profundidade maior que ela, vamos dizer assim, dela se desenvolve outras leis. Mas vamos entender que Deus está fazendo só o sumário aqui, né? Ou seja, só a base. 613, fala? Aí tem 613 mandamentos e depois tem várias outras leis e tal. Não é só, os 10 mandamentos é o que eu disse, a espinha dorsal. É o cerne, depois sai, vai. Aí outra proposta que Deus está trazendo aqui, ó. Lembra-te do sábado, né? Vê aí qual é. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Aí tá. Aí entra uma questão que é bem simples de nós observar. Mas hoje nós celebramos o domingo e o pessoal celebra o sábado. Quando Deus está falando, lembra do sábado, ele não está falando na proposta da criação, que em 6 dias ele fez, construiu e tudo, no 7º dia ele descansou. E 7º dia é Shabat, é o sábado. Só que aí o que ele está dizendo não é que o dia foi feito para o homem. Entendeu? O homem que foi, entendeu? Quando Deus fez, ele fez tudo, ó. Agora pega um dia e contempla toda essa criação e o santifica. Ele não está falando que um dia do sábado, como nós hoje falamos o sábado e o domingo. Ele está falando que quando você contemplar toda a criação de Deus, você vai pegar um tempo e olhar e falar, poxa, tem Deus que fez isso. Dizendo, ó, lembra-te do teu Criador, lembra de tudo que foi feito. Ou seja, de tudo aquilo que o Senhor fez, é bom e é belo e agradável, lembra que foi Deus quem fez. Então, quando ele está trazendo um dia, ele está dizendo, ó, gasta um tempo. Aí entra a questão que você mesmo falou, eu quero ir para o céu. Tá, você quer ir para o céu, mas você está se preocupando como é que você está vivendo cada dia? Você acorda de manhã, atropelando, chutando o cachorro, criticando isso e falando e tal, e vai chegando no final do dia, Deus, obrigado e tal. Aí você fala para mim, você vai chegar no céu com essa proposta? Se você nem na terra está conseguindo se interagir com uma comunhão com Deus, como é que você almeja viver numa eternidade com Deus, se você nem o que está sendo dado agora, porque ele mesmo traz a proposta. Se você é fiel no pouco, sobre o muito. Eu entendo que essa proposta de ser fiel no pouco, esse pouco para mim é o tempo de vida existencial. Se esse pouco, porque o que você e eu vivemos aqui,
é nada comparado à eternidade. Mas nós sabemos. Isso aqui é o que eu vou falar para você. Ah, mas eu julgo o pessoal lá que guarda o sábado. Deus não é o propósito do dia. Não é o dia, é o tempo que Deus está dizendo. Esse tempo você tira para consagrar, porque está no texto aí falando, né? Guarda e consagra esse dia. Lembra-te do dia para o santificar. Para o santificar. Eu vou santificar por causa da razão de atribuir quem que fez, quem que cuidou disso, quem é que tem o domínio de permitir eu a dormir e acordar e contemplar tudo que criou, se não foi ele, o Criador. Então ele está dizendo, lembra do teu Criador, lembra do dia. Mas eu falo, mas não, mas eu vou falar em Cristo. Tá bom, em Cristo, mas em Cristo Deus também restabelece isso. Jesus ressuscitou em qual dia? No domingo. Então, peraí, guardar o sábado e o domingo não estaria ruim para ninguém. Ah, mas se o cara guarda o sábado e ele não guarda o domingo, tá? Mas ele também está dentro do propósito, ele está guardando para Deus, ele está santificando. Aí eu guardo o domingo. O povo brasileiro já acha que foi até quase que meio, não perder nada. Ele guarda metade do sábado e o domingo inteiro. Ele faz quase igual o judeu. E ainda quer criticar como é que chama? O adventista. Quer criticar o adventista, o judeu. Deus falou, guarda o sábado, guarda um dia da semana, santifica ele. Quinto mandamento, honrar teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Aí, agora, para aí, só para você ver. Honra o pai e mãe. Se eles não honrassem, se eles não respeitassem pai e mãe, está dizendo para prolongar. O efeito disso seria o que então? A contrário disso? Diminuir. Se é diminuir, então era morrer. Morrer cedo. Sim. Se é morrer cedo, logo o que entende-se por aí? Se, vamos entender, uma criança não nasce, o que aconteceu? Vamos entender que tem um casal. Como eu já vi vários dessa questão. Que eles não têm filhos. O que abortou ali? A sequência, né? A sequência daquela família. Honrar é cuidar, guardar, zelar os pais. Por quê? Porque se você existe, tem uma razão de você estar na sua existência. Você é fruto da união desse casal, desta família. E quando você estava ali ainda sendo alimentado, cuidado, zelado por eles, você tomava conta de si sozinho? O ser humano é uma das espécies que, se largar sozinho, morre. A natureza não. No mundo da natureza dos animais, tem criaturas que ele já nasceu, ele já larga, abre mão e acabou. E não morre, ele sobrevive, vão embora e toca a vida. E, vai continuar na espécie. O ser humano, se o pai e a mãe abandonar e largar, morreu. Ele não fica o quê? Então, ele já está trazendo uma condição assim, para que continue havendo a existência da vida, é necessário que você primeiro honre o pai e a mãe. Então, Deus já está cuidando para que a própria existência da humanidade permaneça. Mas essa fala para os discípulos, ele já está dizendo, eu não estou iludindo vocês, eu estou dizendo que para vocês caminharem e viverem esta nova aliança comigo, não vai ser tão simples e tão fácil como você imagina. Porque imagina-se que o viver cristão, ser um discípulo de Cristo, é flor e rosas e perfume. E não, é perseguição, espinho e dura pena. Ele se você não tomar a cruz, se você não negar-se a si mesmo, não vai dar. Por causa que é espiritual, né? Não só espiritual, mas é com resultado físico, depois. Primeiro, vem pelo espírito, mas também tem a materialização da consequência. Assim, você vai ver todas essas propostas. Quando Jesus vai estar falando, ele traz isso aqui, Quando Deus estabelece a lei, ele criou fundamento, base para as nações terem um padrão de moralidade, um padrão de vivência. Então, cada nação, é como se diz, não existe uma lei que não esteja sustentada nessa espinha aqui, Toda lei está submissa a esses parâmetros. Tá? Então, a justiça do reino, aí algo que me chamou a atenção, que é o que eu trouxe aqui, A justiça do reino de Cristo e a justiça da lei. A justiça da lei aqui nós vimos nos 10 mandamentos, o que estava acontecendo? Tenta ver se você consegue enxergar isso comigo. Aqui não tinha alguém falando para alguém? Tinha ou não tinha? Pode falar. Deus falou para Moisés, cara aí. Então tá. Não, mas pega esse conjunto que você falou, essa observação. Deus, Moisés. Homem e Deus. Era o próprio Deus vindo para ficar junto com Moisés ou era ele falando e passando as regras? Mas aí então não era ele, Deus. Era ele falando as regras. Não é? Deus aqui, na montanha, no alto, Deus passando para o homem as regras. Agora aqui, Jesus falando para os discípulos, como que estava? Estava o próprio Deus, que Jesus é Deus também, né? Com o homem, mas na pessoa, né? Pessoalmente. Então você já percebeu que existe uma diferença? Que Deus falou... Espírito, né? Não é bem assim, não é na questão do Espírito. Deus falou
para o homem. Agora Deus veio junto aos homens. E agora Deus começa a trabalhar junto com o homem. Jesus é Deus? É. Então a justiça de Deus agora no reino já se estabelece de uma outra forma. E aí a justiça que ele começa a trazer antes dele trazer a justiça do reino, ele traz a justiça da lei. Na lei tinha uma condição. Quem que poderia morrer? Quem que devia morrer? A lei não estabelecia que todo pecador devia morrer? O pecado é a morte. Mas Jesus não pecou, né, cara? Calma aí, que nós vamos chegar lá. Você traz muito lá na frente e depois você não consegue compreender. O meu cuidado é que você entenda essa diferença. Porque você catar tudo lá sem não entender o que está sendo dito aqui, te dá mais confusão ainda. O que me preocupa é que você entenda o conjunto de agora. Na justiça da lei, o pecador tinha que morrer. Na justiça da graça, do reino, o pecador vai e morre. Mas peraí, mas ele não tinha pecado. Ah, mas então ele levou o pecado de alguém. Porque agora ele era homem. E ele não era Deus. Ele era homem, como um pecador, condenado à morte. Mas, na graça, agora o pecador é absolvido e o homem pode viver. Então, ele cumpre a lei recebendo a morte no lugar. Deus vem agora na figura do homem, da pessoa do filho, no meio para a humanidade. E agora ele mesmo interage para, vamos dizer assim, para cumprir a sentença da lei. Ou seja, e quando Jesus fala essa questão aqui, também precisamos entender um outro conceito nessa explanação toda. Quando Jesus está falando isso para os discípulos, ele já tinha ido para a cruz? Não. Então, que tempo era esse? Ele estava prevendo, né? Não. O tempo Era lei. a tempo da lei. É o tempo da lei, essa é a questão. Quando ele ainda está falando, ele não tinha ido para a cruz. Ele não tinha morrido, ele não tinha ressurreto e ele não tinha ascendido aos céus. Mas a cumprimento se dá quando ele morre, quando ele é ressuscitado. Aí sim, aí cumpre-se. Mas até então ele não tinha morrido, então ele estava dentro do tempo da lei. A justiça de Cristo, ela cumpre a justiça da lei. E aquilo que para os religiosos, vamos dizer assim, era impossível, né? Agora, os religiosos faziam algo assim a lei, ela esculpia um padrão, de um modelo, e fazia o camarada aparentar ser uma coisa, mas interiormente ele era outra. A lei conseguia fazer essa roupagem, moldar essa aparência. Porque era só eu me apresentar de uma forma e cumprir tal ritual, e tudo bem. Mas e internamente? Internamente, aí eu vou ser o que eu quiser. Então, quando Jesus vem, agora ele fala, a proposta agora, por isso que ele fala, se a vossa justiça não excederem muito. Por quê? Porque uma coisa é você falar para mim, tá, você não rouba, não mata, não ofende, mas e como é que tá os seus sentimentos, seus pensamentos, o seu coração? Como é que está você mesmo com aquilo que você, com os conflitos que nem você mesmo está dizendo? Eu luto para não ir para o inferno. Aí é uma pergunta e ao mesmo tempo promove uma resposta. Se eu luto, então peraí, tem algo me induzindo para um lado e eu estou tentando ir para outro. O publicano e o pecador, né? Vai lá fazer a apresentação lá, aí o publicano bate no peito, que eu não sou como esse e tal, e ele está fazendo. E ali, agora o pecador, aquele, né, o rapaz, lá, Senhor, tem misericórdia. Ou seja, ele tem consciência de que ele realmente tinha, que ele não era a melhor pessoa do mundo. E ele está falando de dentro dele, de si. Ele não estava tentando expressar nada para ninguém. Ele estava se humilhando, se rendendo diante de Deus e dizendo quem ele era. Enquanto que o outro estava evidenciando algo externo. Senhor, que eu não sou como aquele, porque eu cumpro, porque eu faço. Tá, mas será que quando ele coloca ali já um foco de observação, eu não sou como aquele, ele já está fazendo um juramento. Que não foi. Porque o juramento define o padrão da lei. Então quando a pessoa faz você vai hoje, você tira por base, vamos pegar os tribunais de hoje. Quando você vai fazer uma apresentação diante do juiz, qual é a primeira definição que se coloca? Que você não pode mentir. Que você não vai fazer um juramento, que você faça um juramento de dizer a verdade. Mas quando você está falando que tem que fazer um juramento, você tem que fazer uma confissão de que você vai dizer a verdade, você está dizendo que pode haver uma mentira. Porque a mentira existe. Então eu tenho que jurar de que eu vou fazer. Ah, mas eu não estou fazendo juramento, não. Eu já estou declarando que eu vou dizer a verdade.
Quando eu estou declarando que eu vou dizer a verdade, é que alguém está fazendo já um cuidado de que não entre nenhuma possibilidade de mentira. Então, para que a mentira existisse, o juramento se fazia necessário para reconhecer a mentira. Traz para nós assim uma nova perspectiva disso. Ele falou, até então Deus falou aos homens, agora ele veio. E quando ele vem, aí agora ele vem para cumprir, e para trazer uma nova, para restaurar de novo uma comunhão do homem para com Deus. E quando ele vai cumprir isso e restaurar de volta a comunhão do homem com Deus, ele já fala, não adianta a aparência, se não tiver mudanças de transformação. Se você só falar de boca, se você só se você fazer uma expressão visual, não vai. Ele está dizendo que se isso não for algo interno, de mudança, a igreja, se não zelar, ela vai incorrer nesse erro. Ela vai querer construir uma aparência externa e não se preocupar com uma mudança, com uma transformação. Porque basta que eu aparente ser bom e então eu já vou estar enquadrado. E aí eu já estou fazendo uso do julgamento da lei e não mais de Cristo. Então, a igreja, não, ela, vamos dizer assim, ela deixou um pouco a desejar quando ela cumpre, porque ela passa isso aqui e fala assim, não matarás, então tá, eu não mato, mas se eu olhar para algo e desejar e cobiçar, eu já começo da margem para algo que vai alimentar dentro de mim circunstâncias que vai levar a outras consequências, vai moldar vocês. E é isso que o próprio Jesus traz nessa proposta, quando ele quer ele coloca aqui uma proposta, a justiça do reino, ela não vai ser moldada no mesmo parâmetro da justiça da lei. A justiça da lei não foi possível consertar o homem para ter a volta de intimidade e comunhão com o Pai. Aí mas peraí, eles já tinham vivido tantos tempos, épocas, foram escravos, foram prisioneiros, foram confrontados, foram vencidos, foram levantados profetas, reis, sacerdotes, foram feitos sacrifícios, foram feitas todas essas coisas e não mudava. Então, nós começamos a perceber que Jesus está trazendo uma proposta agora, para caminhar e ser discípulo do reino, ela vai requerer de mim e de você uma medida muito maior. Se nós formos pautar isso pela regra das leis que estabelece, você não pode isso ou aquilo, mas então eu não posso, mas então por causa disso agora eu vou também pegar e eu vou conduzir-me dizendo que eu sou seguidor de Cristo, mas em contrapartida eu cometo todas as condenações que estão descritas na lei. Não. Eu preciso delas, mas eu ainda tenho que me entregar a Cristo mais ainda, porque entra nessa questão que você acabou de dizer agora há pouco. Eu luto. Aí a sua luta não é mais nem com fora, a sua luta é com você mesmo. É o que Paulo fala, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu me pego fazendo. Mudado, não está transformado. O seu coração ainda tem que ser mantido numa rédea de cabresto, que a lei te conduza. E é isso que ele traz essa questão para os discípulos aqui, fazendo já uma proposta, vocês não vão poder renunciar à lei, mas no entanto vocês não vão poder mais ser conduzidos por ela. Vocês têm que ser conduzidos, aí entra a proposta, mas nós vimos no começo, mas deu um tapa no rosto, tem que virar o outro. Ele está dizendo justamente disso, ele não está saindo para dizer assim, vai lá dar a cara a tapa, mas ele está dizendo que o próprio problema seu está dentro de você mesmo. Porque quando te derem um tapa no rosto, aí você vai começar a entender que dentro de você mesmo tem uma pessoa que você nem se conhece, que está pronta para reagir, pronta para responder na provocação. Por quê? Porque bastou a medida da provocação para expor quem estava internamente. Então, quando ele está dizendo você foi agredido, você foi ofendido, tipo assim, se você não atribui nenhum valor àquilo, ou seja, se o que Cristo é maior para mim, então, peraí, nada do que me fizer o homem tem maior do que o valor do que o que Cristo fez por mim. Que se a minha natureza não for moldada por Cristo, nem isso aqui vai fazer com que eu não cumpra. Por quê? Porque as rédeas da lei não foi capaz de mudar o homem. Elas impediam dentro de um parâmetro. Você fala assim, por quê? Quando ele diz não assassinarás, não matarás, então os homens deixaram de matar? Continuavam ainda a praticar os assassinatos, as mortes. Essa proposta de a justiça do reino e a justiça da lei, elas não se comparam, elas são em medidas desproporcionais. A justiça da lei, Deus estabeleceu falando, e isso não foi suficiente. Agora, a justiça em Cristo, ele veio. E agora ele veio e se transmitiu junto e viveu isso. E Jesus, ele conseguiu fazer porque os discípulos que depois levaram a proposta do amor, do evangelho de salvação,
Como é que terminaram? Como é que você disse que você viu ali? Porque é isso que às vezes eu olho na Bíblia e não vejo essa questão. É que você falava, escreveu um evangelho para esse, para aquilo, tal, tal. Mas vamos pegar um pouco antes. Quem escreveu, como é que foi o fim deles? Partido. E aí entra a pergunta que é bem interessante se fazer. Ser cristão naquela época, naquele momento, era como ser nos dias de hoje, que não tinha nenhum risco de consequência nenhuma? Nem compara, né? Ser cristão naquele momento era algo que, vamos entender assim, era uma conversão promovida pelo Espírito de verdade, que é onde a pessoa falava, se eu viver ou morrer, eu já entro para a glória, para a eternidade. Então eu não estava muito preocupado se aquilo me trazia fama, sucesso, glamour, status, recompensa. Não. O pecado. Ou a morte. Que, aliás, todos eles ali, na sua boa parte, experimentaram foi martírio, perseguição, descaso, ofensa e a morte. Então, ser discípulo naquela questão, naquele contexto da igreja ali, não era como está nos dias de hoje, que aí entra agora uma outra forma, um modelo, como é que chama? Uma moda. Você dizer ser cristão agora é como se de repente é um status de uma moda. Eu sigo uma fé, eu sigo um determinada crença. E ele está dizendo, não. Quando você for perseguido, humilhado, envergonhado, açoitado por causa do nome dele, aonde ele está dizendo, ó, alegrai-vos porque o vosso nome está escrito. Se fizeram assim com ele, não fariam com os discípulos? Tá? Então, essa questão do ser discípulo de Cristo, ela começa a exigir uma medida um pouco maior do que o que se foi oferecido. E aí, então, por isso, por não entender os fundamentos ali da fé, a base que Cristo constrói, a gente às vezes leva meio que no banho-maria. Leva, né? Vamos, do jeito que está indo, tá bom. Vamos chegar lá. O importante é chegar, não é como. E aí não é bem assim, porque se eu não tenho esse zelo, se eu não tenho esse cuidado, se eu não atento para dizer que realmente eu estou em Cristo, porque se eu estou em Cristo é uma questão que eu já começo a entender. A Bíblia fala sobre essa questão. Em Romanos aqui fala essa questão. Ó. Se eu estou crucificado com Cristo, então o que eu poderia fazer, vamos dizer, para alguém que já está morto? Que mal faria alguém para alguém que já está ali morto? E que desejo teria alguém que já estaria ali sem vida? Essa é a questão, pastor. A não ser ganhar alma. A única meta é ganhar alma, porque já está... Então, o apóstolo Paulo ele traz muitos ensinos nessa linha. Ele fala, o viver é Cristo e o morrer é lucro, ou seja, eu já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então o que eu quiser fazer hoje, mas eu não vou trabalhar, não vou comer, não vou viver. Você vai estar fazendo tudo isso, mas o seu foco, o seu objetivo, o seu propósito de vida é servir ao reino de Deus. E é nesses moldes que a gente vai entendendo o conceito de ser discípulo de Cristo na justiça do reino. Ela vai exigir de nós um coração aquebrantado, um coração transformado, e não só uma aparência. E já surgiu, vamos falar assim, na época dali, eles receberam a ordenança também, como nós, e foram os primeiros a cumprir isso, né, os apóstolos, e de fazer discípulos. Então, quando eles já vão para cumprir essa proposta de fazer discípulos, é transmitir com fidelidade aquilo que receberam, para serem semelhantes ao seu mestre, e eles também faziam da mesma forma. João tem ali da época dos pais da fé, Policarpo é discípulo de João. E Policarpo cumpre o mesmo também com Irineu de Lyon, que também já é um dos pais da fé. E esse Irineu de Lyon só foi 100 anos, 137 anos depois da obra do Atos dos Apóstolos. 137, imagina, 137 anos depois, Irineu de Lyon, que é um dos pais da fé, que é discípulo de Policarpo, que é discípulo de João, ou seja, só tinha passado 3. Né? De João, Policarpo e Irineu. Irineu de Lyon já faz ali, ele já vem trazendo uma instrução e orientação para a igreja, de um cuidado de que a igreja não se deixasse levar por aquilo que já estava surgindo no meio da igreja. Isso, ou seja, 100 e poucos anos depois, já estava surgindo no meio da igreja as filosofias. As filosofias humanas de, o homem também tem bondade em si mesmo, o homem não é de todo assim, o espírito é bom, mas a carne é má. Aí entra a questão que você fala, eu estou lutando. Não, mas aí eu justifico que é a minha carne, que é a minha natureza. E isso aí já é
já é a proposta vinda lá da Grécia, dos filósofos gregos, que era a dualidade. Eu tenho o bem e o mal. E aí eu estou praticando essas coisas por causa do mal que há na minha natureza. E aí começou já a criar o quê? Contaminação da fé. Contaminação de que, se há algo de bom em mim, isso só pode ser produzido pelo Espírito de Deus em Cristo. É bem essa questão que você falou, mas vamos entender assim. Vamos entender, não, vamos dar um exemplo. Você está vamos pegar um exemplo bem simples, bem peculiar do nosso dia a dia. Você está no trânsito. Houve um conflito ali. No farol, ou ultrapassou, ou cortou a frente, ou cortou o outro. Ocorreu. A pessoa desce e já vem para cima com todo... Se você vai corresponder naquela mesma medida que está vindo, você já sabe aonde vai dar. Alguém aumenta uma medida, o outro devolve a outra medida. O outro levanta outra medida, o outro devolve a outra medida. Vai entrar numa via até de... Quando esse aqui já entende que o fim, ainda antes dele chegar, então peraí, eu já posso ter uma atitude de sabedoria de evitar. Eu não preciso revidar. É o que você falou. A outra face, a face interna. Eu tenho a sabedoria de que, se eu continuo devolvendo na medida e correspondendo e eu já sei onde vai dar. Vai chegar numa via de agressão e até, vamos falar hoje do que fala, a pessoa vai às vias de fato, mata a outra por ignorância, por causa de falta de sabedoria. Mas aí alguém tem o entendimento interno de olhar e analisar. Me ofendeu, mas isso não me altera quem eu sou. Vamos pegar eu marquei aqui para usar um exemplo bem interessante. A pessoa, figura pública, vamos falar assim. Você consegue, não é bem, a figura pública também, mas daria para dentro do convívio social. Ou seja, você está na rua e você tem essa... Alguém ofendeu você dizendo filho daquela situação. Para não falar o nome, vamos falar. Aquela pessoa falar aquilo, está afirmando que aquela pessoa com quem ele se referiu é? Não. Então por que você tem que devolver também com a mesma medida e entrar no jogo da agressividade? Porque então você está querendo defender para dizer que não é. Se não é, então você já tem confiança de que não é. Você não precisa comprovar nada para ninguém. Você não tem que comprovar que a sua mãe não é uma pessoa daquela vida que ele está dizendo. Porque, vamos dizer assim... E outra, quem é a pessoa da qual está levantando essa injúria para falar algo para eu ter que defender? Que valor tem essa pessoa? Nenhum. Então, por aí eu já tenho uma postura de eu falar, não, eu não preciso responder isso. Se eu tenho que responder, eu quero responder, então aí eu já estou dando, eu posso até usar então com uma sabedoria para desviar toda aquela, vamos assim, desmontar toda aquela ira, toda aquela raiva, até por quê? Porque eu já tenho consciência de que se aquela raiva, aquela ira está sendo produzida, logo já é uma natureza então de alguém que não tem Cristo, não tem domínio próprio. Então eu tendo essa instrução de conhecimento, eu já sei que o próprio Espírito de Deus vai me dar essa mansidão, esse domínio próprio. E eu então não entro naquele jogo. E sem contar que deve estar sendo usado pelo inimigo. Para atazanar. Então, mas para ter essa percepção, você concorda que você já precisa estar, vamos dizer assim, preparado para isso? Você não precisa, normalmente você só incorre de cair numa cilada dessa quando você está despercebido, distraído, e você não anda. Já não anda pronto, revestido, entendendo, com confiança. Uma questão que eu faço, eu gosto de fazer muito isso. E aí eu até te dou isso como uma sugestão. Faça um dia para você ver. Num dia onde você estiver numa via que tiver bastante pessoas, que está indo e vindo. Levanta a tua postura, firma o olhar para frente e caminha. Você vai ver, se alguém esbarrar em você, você pode voltar aqui e cobrar que eu te pago o que você quiser. Eu sei o que o senhor está falando. Quando está convicto. Quando você tem um objetivo, um foco, quando você tem uma postura, quando você está caminhando com convicção e você está indo, aquilo que está no seu caminho se desvia. Mas quando você está distraído, você está suscetível a esbarrar, a tropeçar em questões que você talvez nem viu. Então a vida nossa também como cristão, ela precisa ser pautada por este cuidado. Como se diz, a vigilância precede primeiro a oração. E eu quero citar
sempre, assim, em onde couber dentro do conteúdo dos assuntos, eu vou citar algo que eu tenha vivenciado, para que eu não fique só aqui também a falar de conteúdo, né, de estudo, de pesquisa ou de leitura, ainda que a Bíblia é a verdade, e ela é, porque o próprio Cristo define isso como, né, ele sendo o caminho, a verdade. Então nós não podemos questioná-lo nesse sentido. Quer dizer, nós até podemos, mas não vamos encontrar outra resposta, porque você tem a liberdade de questionar, mas você não tem o domínio de exigir que a resposta ali seja do jeito que você quer. Porque se ele apresentou, sendo ele a verdade, ainda que você queira dizer contrário, ele não vai mudar por causa de mim nem de você. A verdade vai ser continuada sendo proclamada por causa dele, por ele e, né, no lugar lá onde eu trabalhava. Quando eu me converti, poucos meses depois, eu estava mesmo nessa busca, estudando, orando, pedindo a Deus, querendo essa mudança que nem você estava falando. Deus, eu sei quem eu era uma pessoa má, ruim não ruim, mas eu era uma pessoa brava mesmo, entendeu? De encarar qualquer coisa, de ir para cima, de responder, de estar. Eu tinha essa postura. E desde de criança, de jovem, ali, de adolescente, eu fui desenvolvendo isso. E ali então era ranhento, era briguento, era coisa assim, então... E aí de repente, nesse processo todo, eu me converto, e aí eu começo a olhar isso, e vejo essa questão dentro de mim, e eu começo então a enfrentar essas circunstâncias. Até que um dia eu acordei, e entra o que você falou agora há pouco, me chamou a atenção nesse sentido, a luta. Eu acordava de manhã e aquela luta, porque volta e meia eu me pegava em provocações que, sabe, eu vinha ali por um fio, por uma fagulha para me explodir, ou para me dar uma resposta, ou para mim agir, ou para me dar um soco, ou para me dar fazer uma... E aí eu ia para trabalhar com aquela... Mas só que eu estava assim, enquanto eu estava bem no ambiente, onde as coisas eram tudo de Deus, as coisas boas, estava tranquilo. Mas o inimigo não vai te deixar você nessa situação. Ele vai criar circunstâncias, ele vai estar ao derredor, ele vai provocar. E aí eu nessa luta, falando, Deus, mas eu estava a ponto de falar, Deus, não dá, eu não consigo. E aí eu fiz um desafio que eu falo para você. Quando você entra nesse campo de falar, desafiar Deus, nessa medida, eu acredito assim, talvez você não precisava se antecipar, porque você vai fazer uma proposta de Deus, Deus vem trabalhando no seu tempo, no tempo dele. Então, no tempo dele, cada tempo ele vai trabalhando dentro de você. Mas quando você já vai numa ousadia de falar, Deus, me prova, então aí você já começou a falar, bom, então eu estou pronto para que Deus faça essa prova. Então é meio cauteloso você falar, Deus me prova. E aí foi justo o que eu falo baseado em fatos reais. Deus, me prova que o Senhor está comigo hoje, que realmente agora eu estou nessa nova vida. Rapaz, eu fui trabalhei o dia inteiro. Parecia que não caía nem uma folha de uma árvore, estava tudo assim, sereno, aquela coisa tranquila. E aí eu fiquei olhando, observando aquilo. Aí quando foi na parte da tarde, eu passei por aí veio uma circunstância. Diante de uma situação ali, o cara eu esqueci da oração da manhã, da palavra que eu tinha dito, e eu estava ali. O cara veio em mim e desferiu ali umas 8 facadas. E os caras desferiram umas 8 facadas assim. Eu olhei, aí eu fiquei ali, tava esperneando, saindo. Calma aí, pastor, aconteceu muita coisa, né? Não é qualquer um que tá muito facado assim. Eu tomei ali. Os caras que trabalham comigo, os caras que estavam do meu lado ali, falou, eu estava ali e eu vi.
cara deu 8 facadas em você. Eu, vamos dizer assim, esquivei da situação, saí, passei os portões e sentei lá fora, num lugar lá. Aí depois que acalmou um pouco, eu olhei, a minha camisa tinha rasgado, furo. Aí o rapaz falou, tira a camisa. Aí eu tirei a camisa. Não tinha nada. Não tinha nenhum arranhão. Aí eu mesmo fiquei sem entender. Aí na hora Deus me respondeu. Eis a resposta. Aí eu já entendi. Eu falei, Deus, eu pedi para o Senhor me provar, mas... Aí foi lá, pegaram a camisa, me deram outra camisa nova, eu vesti, pegaram aquela camisa furada, botaram lá. Aí veio o cara lá, o chefe, e falou, ó, vai lá, pega o cara, traz ele ali, e botou uma roda, todos os funcionários em volta do cara. Aí o chefe veio de mim e falou, agora você vai lá e você vai dar o primeiro tapa nele. Depois que você der o primeiro tapa, os outros caras podem arrepiar ele. Aí na hora eles me botaram, chamaram eu para dentro da roda assim. Eu estou ali dentro, no centro daquela roda. Pesada essa turma aí, pastor. Aí me veio ali a decisão. Deus falou, eu estava com você e agora você está comigo. O cara tinha acabado de tentar me matar. E ele estava ali, chorando, de cabeça baixa. E aí eu falo para você que aí tinha duas naturezas. Aí tinha duas naturezas. O amigo não quer perder o senhor. Naquele momento ali. Aí eu olhei aquela cena, olhei os colegas, olhei para o cara. E aí eu falo para você que eu não fiz aquilo por mim mesmo. Eu fui no cara, dei um abraço nele e falei, Deus te ama e Ele quer a tua salvação. Eu te perdoo. Virei as costas e saí. Aí eu falo para você, aqueles que diziam ser meus amigos, eles vieram e foram para cima de mim. Era eles que queriam que me pegar. Tipo assim. Aí o diretor falou, ó, se ele não tocou um dedo no cara, ninguém mais toca. Aí os caras vieram e começaram a falar um monte para mim ali, só que eu nem ouvi, aquilo não me... E aí guardaram o cara lá, tudo, e eu fui ali embora, aí mandaram eu embora, falou, vai embora para casa que eu acho que você não está normal, tal. E eu fui dispensado, fui embora, só que eu vindo para casa e aí eu olhava para aquilo e eu tentando entender e digerir tudo aquilo. E aí eu falei, aí dali para frente eu comecei a entender que realmente vai chegar uma altura da sua fé que é tipo assim, você já não terá mais domínio sobre você. Então, dali para frente eu passei a ser respeitado como um cristão. Como um homem que realmente tinha uma fé em Deus. Mas em contrapartida, eu já não era mais tido como alguém que tinha coragem, que tinha atitude, não. E isso então, para mim, ficou a evidência clara de que quando você já tem essa natureza morta em Cristo, então aí já não é mais que você quem age, é o Espírito Santo que vai agir. Tá? Então, eu queria terminar essa aula com esse exemplo, de aí entrar no final já dizendo assim, o contexto bíblico, teórico, a história, tudo isso comprova que a natureza de Cristo em nós muda, mas a maior prova disso tudo é aquilo que nós vivemos, com aquilo que Ele é para nós. Então, aí entra a questão, a justiça do reino, a justiça da lei é uma coisa, mas a justiça de Cristo já é outra. É um coração mesmo transformado. A justiça de Cristo é um coração mudado que leva a viver um outro nível. E aí entra a proposta do que nós falamos. Se te baterem numa face, você vai dar a outra.
E ela já não vai fazer mais assim, aquela diferença, a honra que você fala que precisa ter, aquela exaltação que você se autoimpõe, ela não tem valor nenhum diante de Deus. Mas quando você evidencia a natureza de Cristo, então isso é justificado em honra, em mudança, então ser uma nova criatura, ser alguém que realmente segue a Cristo. E isso aí eu vejo o que é quando Jesus estava falando ali para os discípulos, ó, vocês não vai ser tão simples como vocês imaginam. Vai haver perseguição, vão ser injustiçados, vão ser zombados, vão ser desdenhados, vão ser menosprezados, mas tudo isso não vai fazer diferença na vida de vocês. Então, essa é a conclusão que eu quero estar encerrando por essa lição.